Patrícia acho que já falou bom dia. Então, bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia, turminha! Ah, que belezura, que belezura! Uma ótima quarta-feira para todos. Bom dia de novo, vou ver se eu consigo ficar com o celular de novo. Se eu esquecer, vocês me lembram no final, vou deixar aqui, porque eu quero ler no finalzinho uma passagem que eu acho muito interessante para a gente também. Quando o Theo traz para a gente respirar, eu lembro sempre de duas pessoas. Uma Alda, que ela fala com a gente, respira fundo que o ar é de graça. E aí eu lembro do Nuno Cobra, foi o treinador da Ayrton Senna, numa palestra que ele deu, ele falando da importância da respiração. Nós trazemos a respiração muito superficial, né? Cansamos, não respiramos fundo. E muitas vezes as poeiras, as sujeirinhas ficam no fundo do pulmão. Quando a gente respira fundo, tudo sai do lugar. É tosse, é espirro, é gripe. Então vamos aprender a limpar nossos pulmões, inspirando e expirando. Oxigena o cérebro, né? Nos auxilia nas escolhas, porque o cérebro oxigenado, nós conseguimos ter mais consciência. E isso é importante quando a gente traz a questão que Emmanuel nos coloca. Ele traz o título Filhos, no Vinha de Luz, capítulo 136. Semana passada, o capítulo 135 era paz, né? E agora filhos, mas o capítulo Filhos, em Efésios, ele antecede, o versículo antecede o de paz. Por que será que Emmanuel traz primeiro o assunto paz, sendo que Paulo, aos Efésios, traz em segundo plano? Emmanuel traz em primeiro, depois vem filhos. E semana que vem ele vai trazer um anterior ainda em Efésios, vida conjugal. Antes da gente entrar em Emmanuel, nós vamos lembrar que filhos somos todos. Não tem nenhum de nós que não seja filho. Mas pais, nessa encarnação, nem todos somos. Por opção, às vezes, por responsabilidades, outras, e por N situações, né? Às vezes não somos pais nessa vida, mas filhos somos todos. E é importante que nós nos lembremos como filhos, porque nós temos pais físicos, presentes ou não. E nós temos o Pai que Jesus nos ensinou, que veio trazer, que veio mostrar que nós somos filhos de Deus. Então, nós somos filhos. Vamos com Emmanuel. Cadê? É ali? Não, primeiro vamos falar, né? O texto que está em Efésios. Paulo escreve para os Efésios falando: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Gente, essa frase é muito importante. Vós, filhos, sede obedientes, porque é muito desafiador para nós a obediência. Obedecer nos custa muito para a maioria de nós. O exercício da obediência é um desafio, muitas vezes tão intenso, que nós não conseguimos nem perceber que estamos desobedecendo. E muito menos a que ou a quem desobedecemos. Obediência a vossos pais. Então, Emmanuel trouxe os pais primeiro para explicar o que era pai. E aquela pessoa que representa pai e mãe na nossa vida. No Senhor. Porque Jesus fala em determinado momento: mãe, você não sabe que eu estou aqui a serviço do meu Pai, que está no céu? Então, a quem nós obedecemos? Primeiro, nós obedecemos a Deus. Mas para obedecer a Deus, eu tenho que saber qual é a lei de Deus, quais são os ensinamentos. E Jesus traz os ensinamentos de Deus, porque ele fala: eu e o Pai somos um. Valdemar ontem lembrou isso para a gente. Porque isso é justo. Porque isso está na medida certa da balança. E a doutrina espírita explica que, na lei de Deus, a justiça vem junto com amor e caridade. Ainda que Paulo traga para nós caridade como sinônimo de amor. Né?
Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais. Para a gente continuar pensando, Paulo não falou, vós, filhos, amai vossos pais. Falou, sede obedientes. Só aí já dá para a gente pensar e refletir muito, né? E a gente pode começar com a spoiler dizendo que se nós estamos no planeta de provas e expiações, se somos seres eternos, com oportunidades de voltar para refazer escolhas, então nós podemos aprender a amar. Se eu começo a ser obediente, eu começo a aprender a amar. E como disse o Theo também, não naquele jeito romântico que a gente está habituado, principalmente nós, os povos latinos, sobre o amor. Mas o amor cuidado, o amor respeito, o amor atenção, que nós vamos aprendendo conosco e com eles e com os outros. Com eles, com os pais e com os outros, as outras pessoas. Emmanuel desenvolve, se o direito é campo de elevação, aberta a todos os espíritos, o dever é zona de serviço peculiar a todos os seres de criação. Emmanuel já traz para a gente, quando ele fala de filho, ele vem trazer, então, dever e direito. Nossos direitos a gente nem conhece, muito mais a gente exige todos, direto ou indiretamente. Principalmente em determinada faixa de idade, nós exigimos os direitos, né, a nossos pais. Os nossos deveres, nem sempre os cumprimos. Muitas vezes porque não os conhecemos, mas na maioria das vezes porque não nos permitimos conhecê-los. Né? Imagina, Jesus, Deus, ia nos fazer, nos colocar nessa vida sem a oportunidade de a gente conhecer os nossos deveres, os nossos direitos. Está tudo escrito na consciência. Nós sabemos, no fundo, né? A gente sabe quando fez alguma coisa que não devia, quando falou alguma coisa que não devia, se não é na hora, é depois. Então, o que está faltando é atenção conosco mesmo, para que a gente perceba quais são os nossos direitos, os nossos deveres, porque o direito é campo de elevação, mas ele só vai nos elevar se nós cumprirmos o serviço na zona que lhe é peculiar do dever, né? Não somente os pais humanos estão cercados de obrigações, mas igualmente os filhos, que necessitam vigiar a si mesmos com singular atenção. Por isso que a gente começa pensando, filhos somos todos, então é muito fácil para nós julgarmos, cobrarmos nossos pais. Quantas vezes a gente atende pessoas assim da minha idade, novinhas como eu, um pouco mais de idade avançada, com tanta mágoa ainda de pai, de mãe, porque nós não conseguimos trabalhar isso em nós. Nós ainda queremos nos comportar como aquelas crianças que só querem receber, o tempo todo receber. E adulto, na terceira idade, onde deveríamos estar oferecendo ao nosso coração alívio para as dores, trabalho com mais intensidade, nós gastamos o nosso tempo com mágoas, com revoltas, com críticas, com queixas. Ah, se meu pai tivesse feito isso quando eu tinha 5 anos, 2 meses e 3 dias de idade, eu seria uma pessoa hoje totalmente diferente, aos 64 anos. Eu seria melhor. O que eu fiz ao longo desses anos todos? Que eu não quis ser uma pessoa melhor e quis me prender no passado. Quase sempre, continua Emmanuel, a mocidade sofre de estranhável esquecimento. Eu achei tão interessante, falei assim, mas não é só a mocidade que esquece, todos nós esquecemos. Mas, na verdade, nós esquecemos para reencarnar, pela oportunidade de novas oportunidades, de novas escolhas conscientes. Mas nós recebemos tanto, nós precisamos dessa opção de receber aquilo que nós precisamos para desenvolver o espírito da melhor forma. Então, nós acabamos recebendo um monte de coisa, boas e outras não tão boas, e outras muito desagradáveis. E quando chegamos à adolescência, que aquela questão volta, as energias do passado, mas não a lembrança do passado volta, e eu percebo que os meus pais biológicos deixam de ter aquela mágica,
Aquele pai que eu achava que era o meu ídolo, aquela mãe que era a deusa, eu começo a vê-los como pessoas, como seres humanos, com as dificuldades que eu tenho. E muitas vezes isso nos causa revolta, né? Puxa, não, minha mãe não pode fazer assim. Minha avó eu queria que fosse de cabelo branquinho, né? Que ela fosse aquela bonachona, aquela cozinha maravilhosa. Você chega lá, tem tudo que você quer e o que você não quer, aquela cozinha perfumada de alimentos. Minha mãe disponível para mim o tempo todo, 24 horas ou 36 horas, a hora que eu estiver querendo. E nós começamos a reclamar, porque não é essa mãe que eu tenho agora. E nem tinha antes, mas na minha idade infantil. Muitas vezes eu imaginava. E às vezes não temos, né, gente? Nós estamos falando daqueles que têm, porque muitas vezes nós temos outro tipo de mãe e pai, os necessários para o meu melhor crescimento. Mãe ausente ou pai ausente. Mãe conhecida ou mãe desconhecida. Pai conhecido ou pai desconhecido. Pai atencioso ou pai maldoso. Mãe atenciosa ou mãe maldosa. Nas nossas concepções, nas nossas criações. Por isso, Emmanuel traz a frase de Paulo: sejam obedientes. Né? Não precisamos ser amorosos enquanto não conseguimos amar, porque o amar vai ser um processo. Né? Porque se já amamos, a obediência vai ser um processo mais suave. Né? Então, nós estimamos, nós os jovens, aí eu vou colocando lá, estima criar rumos caprichosos, porque estamos conhecendo, porque estamos querendo outras coisas, desdenhando sagradas experiências de quem a precedeu, pais, avós, ou pessoas que representam, né, gente? No desdobramento das realizações terrestres para voltar mais tarde em desânimo ao ponto de partida. Ah, se eu tivesse feito isso antes. Ah, se eu tivesse me esforçado para entender um pouco mais. Ah, se eu tivesse deixado para lá. Eu, Lícia, não gosto muito da questão do perdão, porque às vezes é muito difícil você perdoar, e você pensa assim, mas quem sou eu para perdoar, se nem Jesus quis perdoar? Ele falou, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, né? Então, se eu começar a falar em perdão, pelo conhecimento, eu já sei que tem alguma coisa equivocada. Mas eu posso pensar, vamos deixar para lá? Deixa para lá. Deixa para lá, mas eu tenho que olhar como é que está aqui dentro. Eu deixo para lá e depois eu volto para trabalhar aqui dentro as questões. Né? Porque as questões são minhas. Sempre. Então, tudo isso volta mais tarde, quando o sofrimento ou a madureza dos anos lhes restauram a compreensão. Se restaurar. Porque muitas vezes a gente observa que vamos para o lado de lá, reclamando, brigando com os nossos pais, ou aqueles que nos representam. Porque às vezes não é pai, às vezes é o chefe, às vezes é aquela pessoa de autoridade. Né? Os filhos estão marcados por divinos deveres. Olha, gente, nós temos deveres como filhos divinos, junto daqueles aos quais foram confiados pelo Supremo Senhor, nascendo humana. É indispensável prestar obediência aos progenitores, dentro do espírito do Cristo, porque semelhante atitude é justa. Né? E aí Maria vai atrás de Jesus de novo, estava preocupada com você. Ele, estou aqui atendendo as questões do meu pai. Mas a gente vai lembrar que teve um momento que Maria, Nossa Senhora, chega para Jesus nas bodas de Caná e fala, acabou o vinho. E o que eu posso fazer? Né? Não é chegada a minha hora, eu posso fazer nada. Né? Eu fico imaginando, se fosse Pedro, não Jesus, mas se fosse Pedro, ia falar assim, eu não sou mágico. Mas Jesus só fala, não chegou a minha hora, mãe, espera aí um pouquinho. E ela faz como qualquer mãe faria. Traz aí os tachos de água e façam o que ele mandar. Jesus não teve opção, porque era um filho obediente. E ele transforma a água em vinho, a pedido de Maria. Ele obedece Maria. Né? Isso é uma forma de amor. Isso nos mostrando que às vezes eu não concordo, mas se não estiver contrária à ordem de Deus, do que Deus espera de nós, sermos justos, honestos, retos,
que saibamos perdoar, que saibamos auxiliar. Então, que nós devemos obedecer, ainda que a gente não concorde. Isso não é ser conivente com equívocos de pai e mãe. É ser obediente, quando não vai afetar ou atrapalhar as nossas questões divinas com o Pai. Porque como estamos em planeta de prova e expiação, como ainda temos pais e filhos que não são amores da nossa vida, mas são aquelas pessoas com as quais precisamos de trabalhar deveres e direitos novamente, fazer novas escolhas para crescermos como espírito. Então, nem sempre serão pessoas que amamos ou que nos amam. Nós ainda trazemos muito essa questão de que, eu sou mãe, eu tenho que amar loucamente meu filho. Gente, nós temos 9 meses para acostumar com uma nova criança na nossa vida. Uma terceira, ou quarta, ou quinta, ou nona pessoa na nossa vida. Temos 9 meses, no mínimo, porque às vezes a gente passa um período querendo, se preparando para receber aquela criança. Muitas vezes nós nos preparamos da boca para fora. Muitas vezes nós não queremos engravidar, mas a sociedade espera. Está na hora. A mulher passa do período tranquilo de engravidar, com menos riscos, e muitas vezes nós cumprimos o papel e não nos preparamos para ser mãe e pai. E não preparamos com o parceiro, com nossos companheiros, para ser também. E vamos de roldão. E aí vem aquele espírito que eu me comprometi lá e que eu aceitei aqui de novo, porque antes da gente reencarnar, a gente programa. Depois de reencarnados, nós concordamos ou não. Vem aquela equipe de amigos do bem e me tiram na hora do sono e falam: Lícia, se lembra? Você vai aceitar essa pessoa mesmo? Se vocês combinaram, está tudo certinho. Aceita. Não vai ser fácil para você, nem para ele ou para ela. Mas vai ser bom para os dois. Você lembra? E eu falo: pode vir. Ai, vai ser maravilhoso, né? E aí, quando chega, muitas vezes, eu não aguento, eu não quero. Porque aqui eu esqueço de observar as questões que a vida me coloca, para observar realmente quem é aquela criança. Qual é o meu papel de pai ou de mãe naquela vida? Muitas vezes nós queremos reproduzir no outro aquilo que eu acho certo, ainda que eu não faça. Eu quero que meu filho, minha filha sejam exemplares. Eu não sou exemplar. Eu esqueço de auxiliar o filho e a filha para fazer opções adequadas e se responsabilizar por elas, né? Olha, minha filha, você tem que arrumar sua cama. Aí ela não arrumou. Vai dormir na cama mal feita ou desfeita. Mas eu falo: olha minha cama como é que está gostosa, fresquinha, porque seu pai arrumou para mim. Né? Ô, gente, eu tive que falar isso, que meu marido está aqui, ele quer arrumar a cama. Mas é isso, a gente tem que ensinar, a gente tem que mostrar, a gente tem que trabalhar amorosamente. Se muitas vezes os pais se furtam à claridade do progresso espiritual, é muito difícil a gente fugir à claridade do progresso material. Ainda mais hoje em dia, né? Às vezes a gente não tem condição, não, mas compra o melhor celular porque os coleguinhas têm. Eu tenho que comprar o melhor tênis que eu posso dar para o meu filho, porque os coleguinhas têm. Né? E aí, o material, não estou falando que está certo ou que está errado. Mas como eu estou dando, vai ser certo ou errado, cada um vai saber. Então, o material a gente faz o possível para oferecer, mas o espiritual? Quantas vezes as pessoas chegam aqui e falam: minha família é católica, é protestante, é outra, eu não acredito em nada, eu não posso trazer meus filhos. Então, leve o espiritismo para casa, sem falar no espiritismo. Você vai falar de Deus, de Jesus, te amou e vai dar exemplos. Eu falo isso, mas eu acho que nós temos que levar aquilo que a gente acredita, porque se eu venho aqui, eu tenho que levar isso para os meus filhos, não para os filhos dos outros. Mas ainda assim,
nós podemos pensar em como levar. Porque muitas vezes as pessoas chegam aqui, recebem aqui, bebem dessas bênçãos do esclarecimento da doutrina, mas acham que os filhos depois têm que escolher qual religião seguir. E normalmente eles vão escolher qual religião seguir quando estiverem em desespero, desamparados, sem acreditar em ninguém do lado de lá, né? Nós precisamos dar essa opção para eles enquanto são crianças, enquanto são bebês, porque eles chegam todos nós filhos chegamos com esse esclarecimento do lado de lá. Então nós precisamos de explicar que existe um papai do céu, mas não no céu que nós construímos aqui no nosso dia a dia, porque ele está presente no dia a dia. E quando ele tiver que fazer escolhas e nós não estivermos perto, ele sabe que tem alguém que vai auxiliá-lo. É obrigação nossa. Porque eu não deixo meu filho sair sem escovar o dente, ou sem tomar banho, ou sem ir para a escola, ou se ele não pode ir para a escola porque não tem condições, por falta de material, né, financeiro, o que for, distância. Mas eu preciso oferecer o lado espiritual. Qual escolha eu estou fazendo? Se muitas vezes os pais se furtam a claridade do progresso espiritual, escolhendo estacionamento em zonas inferiores, porque o Livro dos Espíritos nos fala que o não fazer o bem é fazer o mal. Não fazer o bem já é fazer o mal. E a gente escuta muitas vezes, eu não mato ninguém, eu não prejudico, eu não falo mal de ninguém. O que eu estou fazendo de bem? O que realmente eu considero bem e que eu faço? Não é para me vangloriar, nem me colocar acima do que realmente eu ainda estou, mas para que eu tenha conhecimento. O que eu estou fazendo? Isso é um bem ou não é? O que eu estou fazendo? Eu tenho que ser consciente das minhas atitudes no dia a dia. E não fazer isso seria estacionar nas zonas inferiores, né? Nem mesmo nas circunstâncias dessa ordem seria razoável relegar os pais ao próprio infortúnio. Se meus pais não me deram aquilo que eu espero, eu não deveria relegá-los ao infortúnio, e nós fazemos, porque nós ainda estamos muito voltados para o nosso umbigo. Não fez, não vou fazer. Ele agora sinta as dores que eu senti. Só que eu esqueço. Foi a primeira coisa que a gente falou, que todos nós somos filhos. E sem a oportunidade dos pais, nós não estaríamos aqui. E nós, que rebeldemente, na maioria das vezes, falamos com os nossos pais, quando somos adolescentes, em algum momento, eu não pedi para nascer. Esquece que realmente é muito difícil algum de nós pedir para nascer. A maioria implora de joelhos. Me aceita, pelo amor de Deus. Me aceita, pelo amor de Deus. Eu quero tentar fazer melhor dessa vez. Por favor, me aceita. Quem tiver dúvidas, vão ler aí os livros do André Luiz, do Aldo Maria. Traz essa informação, como os espíritos ficam. Só o fato de estarmos aqui, de termos oportunidade de novas escolhas a cada momento, é uma bênção. A escolha entre ficar com raiva ou deixar passar é minha. A escolha entre seguir adiante, colocar um pé para frente, o de trás para frente, como disse o seu Fausto, ou estacionar na raiva, na mágoa, na decepção, é problema meu. Eu devia ter uns 14 anos, e eu sempre fui apaixonada com livros. Eu vi numa livraria um livro que, só por ter um título enorme, ele já é desses livros que eu não achei mais na internet, né? Que eu queria, depois de muitos anos, eu quis buscá-lo. Mas o título do livro era: Se você tiver mais de 20 anos, não culpe aos seus pais pelo que você é hoje. Precisava de ler o livro? Acho que não. E eu realmente não li. Eu vi o título, achei interessante e lembro disso até hoje. Porque é realmente, né? Se eu já sou adulto, e às vezes somos adultos com 14 anos, outras vezes com 12, e muitas vezes somos crianças com 30, 40 anos. Se eu já tenho 20 anos ou mais, eu não posso culpar meus pais por quem eu sou hoje.
As escolhas foram minhas. Eu tive o melhor que eu precisava para estar no processo de crescimento que eu quis. Claro está que os filhos não devem descer ao sorvedouro da insensatez ou do crime por atender-lhes aos venenosos caprichos. Sabemos quantas vezes a gente vê na televisão que o filho e o pai fizeram coisa errada. Filho e pai mataram, filho e pai fizeram isso aqui, ou mãe e filho isso aqui. A gente escuta isso, a gente sabe disso. E muitas vezes a gente fala, não tive escolha. Será que não? Não é para falar do outro, porque eu não sei se o outro teve ou não escolha, é para falar de mim. O tempo todo sou eu, não é o outro. Qual é a minha escolha? E se eu fiz a escolha equivocada, notícia boa. Sempre tem nova chance de recomeço. Não é o que nós fizemos de errado, é o que eu vou fazer de bom, de correto, dentro da minha concepção, segundo os ensinamentos do Cristo. Então, nós não vamos obedecer os pais nessas circunstâncias de fazer o que não é adequado. Nós vamos fazer aquilo que serve. Jesus, quando Maria foi chamá-lo, ele estava lá conversando com os doutores, aos 12 anos. Meu filho, estou preocupada aqui, todo mundo já tinha ido embora, você está aqui. Eu vim falar das coisas do meu pai. Você sabe. E ele continuou conversando, respeitosamente. Ele não foi embora e deixou de fazer o que ele precisava de fazer naquele momento, mas assim que ele acabou, ele seguiu Maria. Então, precisamos. Ele tinha 12 anos. E parece que a humanidade, nesse momento, está custando a ter idade. Né? Estou falando envelhecer, não vou correr esse risco. Mas encontrarão sempre o recurso adequado para retribuírem aos benfeitores, aos pais, os inestimáveis dons que lhes devem. Olha direito e dever novamente. Nós devemos isso aos pais. As bênçãos que eles nos ofereceram. No mínimo, a oportunidade de estar aqui. Se a gente conseguir valorizar a oportunidade de estarmos aqui, nós já vamos entender que esse mínimo é o nosso máximo. Emmanuel termina colocando que não nos esqueçamos de que o filho descuidado, ocioso ou perverso é o pai inconsciente de amanhã e o homem inferior que não fruirá a felicidade doméstica. Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem são esses que hoje estão comigo? Quem é esse pai, essa mãe que eu os endeuso quando estou criança, que eu os conheço, começo a conhecer quando estou na adolescência e que eu preciso auxiliar quando eles já estão na terceira idade, na idade adulta, seja quarta, quinta, sétima idade, né? Que está numa idade mais avançada, que eu preciso entendê-lo, aceitar, auxiliar, retribuir. Como eu sou hoje como filho? Se meus pais estão no plano espiritual, qual a lembrança que eu trago deles? Se foram bons pais, quantas vezes eu penso neles? Quantas vezes eu rezo a Deus para que a caminhada deles esteja muito melhor do que foi aqui? Que eles tenham força, coragem. Quantas vezes eu penso nos meus pais? E se não foram tão bons assim, quantas vezes eu também peço e rezo para que eles consigam força para não fazer de novo o que fizeram de errado? E quantas vezes eu consigo analisar o que realmente foi bom, tirar alguma coisa boa, porque nós vivemos coisas boas. Enquanto nós estamos encarnados, nós temos a facilidade da matéria, e nós conseguimos pensar e agir de forma dupla ou dúbia. Ao mesmo tempo que eu estou sofrendo, eu consigo ver uma coisa boa, eu consigo pensar, eu consigo sorrir. Então, nós conseguimos lembrar, se a gente quiser. Por isso é importante, eu vi há pouco tempo, não tão pouco tempo, a importância das fotografias, a importância de mostrarmos fotos para os nossos filhos, porque às vezes eles esquecem, e é comum a gente ficar com a ideia fixa numa coisa que não foi boa. Minha mãe não gosta de mim. Minha mãe nunca fez uma coisa boa para mim. Vão lembrar do filho pródigo, né? Meu pai nunca me deu um cabrito sequer para celebrar com meus companheiros, e agora vem esse filho pródigo aí e recebe o novilho. Nós fazemos isso.
E esquecemos quantas vezes comemos cabrito, vaca, leitão, camelo, se foi naquela época, coisas caras, caras de amor, caras de carinho, caras de disponibilidade de tempo. E às vezes nós observamos só um detalhe, né? Às vezes observamos só o que fez com o outro, para o outro, para o irmão, para a irmã. Então, as fotos vão nos lembrar. Olha como é que eu estou aqui com você, no colo, rindo. Olha o meu olhar de felicidade. Nesse momento, foi registrado um amor. Diferente das selfies de hoje, né? Sorri. Daqui a pouco eu te pego. Mas antigamente, normalmente, as fotos eram aqueles momentos de felicidade, de carinho, de união. Então, vamos resgatar isso. É bom para a gente também. No Livro dos Espíritos, 647, Kardec pergunta: a lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo, ensinado por Jesus? Certamente, esse preceito encerra todos os deveres dos homens uns para com os outros. Qual o dever? Amar o outro. E Jesus fala: amar o próximo como a si mesmo, e ele fala: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Me peguem como referência. Nós temos referência, por isso que ele é o guia e modelo. Eu sou referência, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele fala, em um determinado momento, ele fala: amai os vossos inimigos. E aí a gente assusta, né? Como é que eu vou amar inimigo? Ele mesmo explica: não, com aquele amor que você ama um ente querido. E aí hoje nós entendemos, com cuidado, com respeito. Muitas vezes só com a presença, com o ouvido, com o olhar. No livro Contribuições de Joana de Ângeles, tem vários psicólogos e médicos, eles fizeram todo um trabalho sobre essa série psicológica, né, de Joana. E essa médica, Guadalupe, ela trouxe essa frase, esse parágrafo, né, que eu achei muito interessante, que nos auxilia a entender a nossa estada aqui. O retorno ao ambiente terrestre, a reencarnação, ocorre dentro das melhores, das melhores oportunidades para a evolução de cada ser. Nós reencarnamos com as melhores oportunidades para a nossa evolução. Local, família, corpo, aptidões são cuidadosamente designados pela espiritualidade maior durante o planejamento encarnatório. Nós não caímos aqui do nada. Sempre que possível, com a cooperação e anuência do ser reencarnante. Sempre que possível, eles perguntam: Lícia, o que você gostaria que eu colocasse na sua reencarnação? Né? Eles perguntam para a gente. Mas, às vezes, nós estamos tão arraigados numa ideia fixa de maldade, de medo, de angústia, de vingança, de remorso, o que for, que eles falam: vou programar dentro do que você dá conta. E você vem. A maioria de nós, pelo menos nesse salão, e acredito que online, pôde sentar um pouquinho e conversar com eles, onde eles falaram: até aqui eu posso te deixar, mas isso aqui foram escolhas suas. Nós tivemos e sempre temos o direito da escolha, mas temos também o dever de cumprir com aquilo que eu escolhi. Se eu quero plantar arroz, para que eu colha arroz, eu vou ter que cuidar. Ainda que seja pessoalmente, ou que eu contrate alguém, mas eu vou ter que cuidar daquele arroz para que eu colha arroz. E assim na nossa vida. Então, nós temos direitos da escolha, mas nós temos os deveres do compromisso. Né? Então, quando nós sentamos, olha, essa é a melhor mãe, esse é o melhor pai que você conseguiu conquistar para esse momento. Esse é o seu melhor irmão, melhor marido, melhor esposa, melhor filho que você consegue para esse momento. E você, cheia de amor e de vontade de acertar, dessa vez aceita. Então, nós precisamos lembrar que não é por acaso. E por isso foi colocado pais na semana passada, para que nós possamos entender o nosso papel de pai e mãe. E se eu não sou mãe biológica ou pai biológico nessa vida, eu posso ser referência de pai e mãe para alguém. Então, eu preciso ver como me comportar com essa referência de pai e mãe.
para alguém e aprendendo a ser filho. Nós ainda temos tempo de aprender a ser filho. O que nós precisamos é de ter isso como base. Aquele filho problema, aquele pai custoso, ausente, o que for, são as melhores pessoas para me fazer crescer como ser espiritual que sou. Tem no livro Verdade da Vida, eu já falei isso algumas vezes que eu estou aqui, Verdade da Vida, Além da Vida, o primeiro livro da Alda Maria, primeiro, porque nós temos Verdade da Vida e Verdade da Vida, Além da Vida e Verdade da Vida, Além da Vida 2. No primeiro, tem uma história de uma moça que ela era muito rica, fez, e são histórias verdadeiras, ela usou e abusou do poder. E ela tinha 2 comparsas que, por dinheiro, aceitavam tudo que ela falava. Fizeram e aprontaram a mando dessa senhora. A vida passou, desencarnaram, se programaram no plano espiritual depois de um tempo, e esses 2 aceitaram recebê-la como filha. E ela vem. Não existia amor, gente. Os 2 a aceitaram pelo entendimento, mas não existia amor, eles eram comparsas, interesseiros. Ela pagava, eles faziam, matava, fazia coisa ruim, era deles. Quando reencarna, ela se sente, meus pais não gostam, aquela coisa toda, e reclama, e fica triste, até que no momento de um aborto, ela desencarna, com ódio da mãe, que estava chorando no velório, porque a filha tinha morrido no momento desse. Ela está fingindo, ela não me ama, até que ela tem a possibilidade, depois de algum tempo, de entender que ela não tinha feito com que ele os amasse, nem na outra vida, nem nessa. Muitas vezes somos nós. Está difícil em casa? Vamos aprender a obedecer a Deus, que nos colocou naquele lugar. Tem um propósito. Por isso nós precisamos criar intimidade com Jesus. Jesus tem certeza que eu tenho que ficar aqui, porque se não tiver que ficar ali mais, se tivermos cumprido nossa prova, a vida nos afasta amorosamente, de um jeito ou de outro. Por isso essa intimidade. É isso que eu preciso passar, me dá força em todos os instantes. No processo evolutivo do espírito, quando nós tomamos consciência da nossa imortalidade, das nossas potencialidades, das nossas possibilidades, o espírito sente em si a vontade de modificar-se e transformar-se. Isso é uma informação. Se eu já sei que eu vou ter vontade de modificar, se eu já sei que eu tenho possibilidade de me arrepender, os e se da vida, se eu soubesse. Sei agora, busca agora, procura agora, transforma agora. Essa é a nossa oportunidade. Encarnado na Terra, encontra as melhores oportunidades de trabalhar para realizar-se esse ideal. Nós podemos fazer muito para nós mesmos. Isso não é egoísmo, isso é consciência. Eu buscar o melhor para mim é consciência. Agora, se eu buscar o melhor para mim em detrimento do outro, lógico que é egoísmo, é adoecimento. Deixei meu celular aqui para a gente encerrar. Eu vou ler uma historinha aqui da Meimei, que ela conta. Eu peguei no Testamento Xaveriano, então não sei onde que está essa historinha da Meimei, não. Mas ela conta que João, o evangelista João, que a gente sabe que era o discípulo amado, ele era criança, né? 12 anos, 15 anos, não sei. E ele adorava seguir Jesus, né? Aquela alegria infantil de estar perto de Jesus, e Jesus ia fazer uma tarefa, uma pregação, num monte qualquer. Aquelas subidas que Jesus fazia, que eu fico imaginando os discípulos bebendo lá nas palavras de Jesus, né? Hoje eu vou sair, quem vai comigo? Ai, eu não posso faltar. Só que o pai de João falou, eu preciso de você, numa tarefa, num trabalho. Ele ficou indignado, mas logo, nesse final de semana, por minha conta, viu, gente? Meio não fala que é final de semana, não. Eu vou sair com o mestre, como é que eu faço? E aí, ele chega lá meio acabrunhado, para Jesus, não vou poder ir. Também, essa é a minha forma de falar, minha mãe não fala assim. Não vou poder ir, meu pai quer que eu vá, não sei o quê, eu vou demorar 3 ou 4 dias, eu vou perder o que o senhor vai falar. E aí Jesus pergunta para ele, Lícia, você esqueceu seu óculos.
Peraí, rapidinho. Jesus fala com ele para ir. Mas eu queria mostrar. Fala com ele para ir porque precisa de obedecer ao Pai. Aí ele vai, fica lá, volta, está lá no meio de Jesus, meio acabrunhado, tipo assim, perdi mesmo, né? Estou aqui. E Jesus fala com ele: João, atendeste? A gente sempre tem um sirineu na vida da gente, né? Isso é maravilhoso. Deus te abençoe. Gente, enxergar é bom demais. Jesus tinha falado: seu pai precisa do seu serviço. Não é justo prejudicar seu pai, né? Aí João ouviu o conselho de Jesus, não vacilou e foi. E ficou esses 4 dias. Mas voltou, foi, resolveu, fez lá o serviço, mas voltou acabrunhado. Chegou lá para Jesus, quietinho, calado, e Jesus vendo, chama João em particular e fala: João, cumpriste o prometido? Sim. Atendeste à vontade de Deus, auxiliando teu pai? Sim. E aí ele continuou meio contrariado. Aí Jesus fala: então, João, ainda falta um dever a cumprir. O dever de permaneceres alegre por haveres correspondido à confiança do céu. Você cumpriu o que foi te pedido? Sim. Mas agora fica alegre, porque eles confiaram em você e você correspondeu a isso. Filhos, vamos corresponder à vontade do Pai, né? Sendo filhos. Jesus, quando entrega o Espírito a Deus, um pouquinho antes ele entrega, ele tem cuidado, ele tem amor, ele tem responsabilidade com Maria, aquela que é a mãe dele. Ele fala: Maria, não fica sozinha não. Pega esse aí como seu filho. Filho, João, fica sozinho não. Pega esse aí como sua mãe. Quem é minha mãe? Quem são meus filhos? Eu posso cuidar do filho que estiver do meu lado. Eu posso cuidar da mãe que está do meu lado. Vamos escutar a nossa mãezinha aqui falando para a gente agora.